Aí você pega assim, a gente você respondeu a questão do filme. Agora você tem, por exemplo, você já respondeu do filme e do ator. Eu quero saber agora da série. Qual a série que foi lá, tipo assim, você olha assim e fala, pô, isso daí é minha série, mano, na moral, essa aí fala comigo. Cada pedacinho desse negócio aí fala comigo. Perfeito, Betão, perfeito. Lost. Eu amo Lost. Eu tenho... acho que tá aqui. Tá aqui essa minha tatu. São das 5 verdades do Jack, do Lost. E até quis mudar a cor e o tatuador falou, não, vamos fazer exatamente igual ao da série. Existem 2 tipos de pessoas. Aquelas que não gostaram do final do Lost. Desculpe. Vou voltar. Existem 2 tipos de pessoas nesse mundo. Aquelas que gostaram do final e do desfecho do Lost e aquelas que estão erradas. Eu vou guardar. Ainda bem que... Ó, deu recordes, vou guardar pra vocês aqui. Eu tenho uma teoria sobre Lost. Eu vou esperar o Du falar sobre Lost. Eu quero fazer uma teoria. E eu quero que... Não tem nenhuma pessoa melhor pra falar sobre Lost pra mim, que vai ser você. Vai ser o Pedrotti, que a gente pode juntar, o Carlos Pedrotti aqui, que também vai devagar com a gente sobre o Lost, e inclusive com o Matrix, que ele é uma sumidade em Ourinho sobre isso. Eu fiz uma live com ele sobre o Matrix, foi maravilhosa. Não tem pra ninguém. Mas eu digo assim, Lost parte de um conceito muito básico, muito simples. É um avião que cai numa ilha, só isso. E as pessoas que sobreviveram a essa queda, elas estão lá e estão tentando sobreviver como podem. Ponto final. É isso. A essência é essa. Só que veja bem, ao longo disso, a equipe de criadores, comandada pelo J.J. Abrams, soube muito bem trabalhar em cada personagem. Porque eles criaram um conceito numa série até antes que não existia, que é o chamado... existia o flashback. E depois criaram o flash forward, que eles jogaram momentos à frente, não só flashbacks, que era natural em cinema, e sim o flash forward, que até então não existia esse conceito. E aí o que acontece? Os personagens são tão impecavelmente bem trabalhados, e você começa ao longo de toda a projeção de Lost a colocar física quântica, a colocar teorias de conspiração, a colocar muita matemática, a colocar muito cálculo. Então você criou, eu brinquei essa questão os que gostaram e os que estão errados. É uma brincadeira, mas na verdade existem realmente 2 públicos para o Lost. E existe aquele público cético. E existem aqueles que pensam com a razão. Existem aqueles que querem uma explicação para as coisas. Eles são matemáticos, eles gostam de tudo muito bem explicado. E para eles... toda essa física quântica usada em muitos episódios do Lost, que eu não entendia nada, aquilo estava genial. Então o final estava caminhando para um final racional, que seria exatamente aquilo que quem entende vai pela racionalidade da questão entenderia, com tudo muito bem delineado e explicado como se fosse uma simples conta matemática, como também existiam aquelas pessoas espiritualizadas no seguinte sentido, vai. Não estou dizendo que, mas então você está dizendo que... Não é questão só de religião. É uma pessoa espiritualizada que você pensa pela fé. Não, veja bem, isso vai ser explicado por uma coisa que não se explica porque a fé é uma coisa inexplicável. Aí você fala, mas isso aí é uma teoria barata. Se você colocar a fé, você vai falar, eu não sei como é que é o final, vou jogar a conta na fé. Não é bem assim. E na verdade, veja bem, os criadores tiveram duas linhas para se seguir, e eles foram a um final que para mim é a coisa mais sublime. Eu chorei que nem uma criança no final do Lost. Eu chorei que nem uma criança, só que eu era casado, e a minha ex-mulher e o meu filho mais velho são extremamente céticos. Eles são extremamente, sim, eles gostam de coisas racionais, e eles odiaram. E eu tava chorando que nem uma besta, sozinho. E criou uma briga, criou uma intriga familiar no final do Lost. E eu chegou num ponto, eu falei assim, galera, vamos fazer uma coisa. Vamos dormir. A gente tá com os nervos à flor da pele aqui. A gente tá um pouco excitado com essa situação. Amanhã a gente conversa do Lost, que não vai dar bom isso aqui. Mas agradou muita gente e muita gente não. Eu levei o lado espiritual que finalizaram o Lost muito bem. Só que muitas pessoas elas querem uma coisa racional, elas querem uma explicação ali.
E na nossa vida, nem tudo tem explicação. Você consegue explicar tudo o que aconteceu na sua vida? Não, a vida nossa é assim. E não é porque você está pagando por um filme que o filme é obrigado a explicar tudo o que você quer. Não é assim. Pra mim, o Lost me ganhou por isso. Mas para muitas pessoas foi uma tremenda decepção, porque julgaram que essa forma de explicação não faria jus ao que eles esperaram pelo longo dos 7 anos. Cara, eu vou falar um negócio pra você, assim, eu acho Lost difícil. Por que eu acho ela difícil? Porque ela foi uma série que chegou à TV primeiro, no formato de Lost, em rede aberta e tudo mais, estava começando a colocar ali. E ela traz uns conceitos muito facultativo para quem gosta muito de ler e estudar. Então eu vou colocar para você um personagem. Lost mexe muito com o empirismo, por exemplo. O cara mais empírico de Lost é John Locke. E John Locke é o empirista, um metafísico. O papel do John Locke em Lost mostra todo esse conceito de governabilidade, de colocar um conceito social aplicado para as pessoas sobreviverem. Ele começa a se destacar na série por essas metodologias. Então assim, eu vejo Lost, além de cair o avião, eu vejo até como um conceito de tipo purgatório. Você tá ali para você, todo mundo que tá ali pega as suas habilidades e começa a desenvolver. Se você pega assim, o John Locke desenvolveu as habilidades dele. Ele era um quê? Um paralítico. Lembra disso? Ele passa a andar. Passando a andar, ele passa a entender a natureza das coisas. Tem uma hora que ele chama aquele loirinho, como é que é o nome dele lá, que usava muita droga, que era de uma banda de rock. A banda de rock Drive Shaft. Isso. Ele chama ele pega a faca, que ele carrega uma adaga grande, assim, tipo a do Rambo. Ele vai lá numa árvore, tem um casulo de borboleta. E ele fala assim, ó, que ele tá ajudando esse moleque a parar de usar droga. E o moleque pede muito pra ele a droga. Ele chega no casulo de borboleta e fala assim, ó, eu tenho o poder de libertar a larva. Tenho o poder de só passar a ponta da faca aqui e liberto ela. Porém, eu não tenho o poder de acelerar o processo da metamorfose para ela se tornar uma borboleta. Porque eu não sou o senhor do tempo. Então, assim, o John Locke coloca muito essa parte empírica, essa parte do trabalho de condição. Cara, eu acho que o Lost tem muita coisa complexa, difícil de entendimento. E é por isso que algumas pessoas não entenderam essa questão. Então ele é, por exemplo, assim, ele é a encarnação do... Como é que é o nome do cara que é endeusado na ilha mesmo? Não é Damon. Eu esqueci o nome dele, meu Deus. Eu esqueci. É um sinal que eu preciso voltar a ver Lost. Eu esqueci também. Então ele é praticamente uma encarnação do Jacob. Do Jacob, isso? Isso, do Jacob. Ele é a encarnação do Jacob ali. E tem aquela fumaça preta que tem a ver com o medo das pessoas que estão introduzidas na ilha. Então tem um monte de conceito bem metafísico, empírico, de muita coisa que você precisa buscar para poder entender. Então quando uma pessoa fala assim, não gostei de Lost, é normal. É mais ou menos alguém chegar assim e vai lá assistir, sei lá, vou pegar uma série aqui. Eu vou pegar uma cena de uma série. Game of Thrones, por exemplo. Game of Thrones tem uma primeira temporada, tem uma cena que é da Arya, que é a melhor personagem de Game of Thrones. Tem uma cena que é o seguinte, o pai dela, que é o Ned Stark, quer que ela se torne uma grande lady de um castelo. Então, mas quando ele chega lá em Kingsland, ele coloca ela pra treinar espada, luta de espada. E ela vai treinar luta de espada, o espadachim que tá dando treino pra ela, chama-se aula de dança, falar pra ela caçar gatos, porque gatos são silenciosos. E ela sai nos corredores do Red Keep, que é o castelo vermelho lá, a torre vermelha. E ela encontra o pai dela, que é o mão do rei, que é como se fosse o vice-rei, tá? E ele senta com ela e fala assim, um dia você vai ser uma lady de um grande lord, você vai morar num grande palácio, e você vai ter filhos e tudo mais. Ela pega e levanta e fala assim, não, isso não sou eu, e sai correndo pra caçar o gato. Beleza. Lá na 6ª temporada de Game of Thrones, ela já se tornou uma guerreira power, mega blaster. O que acontece? Antes disso até, quando ela tá indo com a família dela, com a irmã dela, com o pai dela, com os príncipes e tudo mais pro castelo, tem uma briga ali e a loba dela, que é a Niméria, morde a mão do príncipe. Aí mandam caçar a loba e ela faz a loba dela fugir.
E a loba dela vai embora, beleza. Aí matam a loba da irmã dela pra encontrar partida, pra poder vingar. Enfim, passou o tempo, a Arya se tornou uma grande guerreira e tava indo embora pra casa dela depois de todas as cagadas que acontecem. Aí tem uma cena que é muito incôgnita. O que acontece? A Arya tá lá fazendo uma fogueira e acampando. E de repente vê uma matilha de lobos em volta dela. E na hora que ela levanta com a espada dela, uma loba que é a líder da alcateia bafora atrás dela e ela vira. Ela vira, reconhece que é a loba dela, Niméria, só que tá gigante. Ela coloca a espada no chão e fala assim: Niméria, sou eu, Arya Stark, estou indo pra Winterfell, tô indo pra casa, vamos junto. A loba sobe fora e vai embora. Acaba esse episódio ela falando assim: não é ela. Não é que não é ela, é que não é mais a personalidade da loba. Assim como ela não ia se tornar uma lady, a loba não vai se tornar um animal domesticado. Ela é uma selvagem, líder de uma alcateia, igual ela é uma guerreira assassina e foda pra cacete. Então tem, assim, tem umas construções que são abissal, só que são distantes, a pessoa não pega. Por isso que é fácil não gostar também disso. Porque é difícil você pegar todos os... Igual a gente tava falando do Superman, do Man of Steel, tem muitas coisas que são... Eu publiquei essa cena, teve gente falando assim: eu acho essa cena uma bosta, porque jamais deixaria meu pai morrer porque o cara não entendeu a essência da cena. Você entende? Betão, eu vou falar um negócio pra você, cara. Existem certas coisas que são exatamente assim. Eu digo que Lost, como já tem um certo tempo, eu falo que se hoje Lost fosse exibido, né, hoje, em 2023... ele teria uma interpretação completamente diferente. Eu acho que tanto Lost como o próprio Game of Thrones, que também já não faz tanto tempo que terminou, né, mas ambas as séries estavam muito à frente do nosso tempo, muito à frente do nosso tempo, e elas demandam não só um conhecimento trivial daquilo que está acontecendo, e no caso do Game of Thrones um conhecimento talvez de quem leu as obras e possa estabelecer um paralelo entre o diferencial do que estava no livro e o que foi exibido na série, que dá uma diferença muito grande, mas hoje, essas séries, elas teriam uma interpretação diferente, completamente diferente, porque eu hoje posso dizer que elas estavam muito à frente do seu tempo. É muito difícil você entender. John Locke, na verdade, é um nome de um pensador, de um filósofo muito famoso, assim como tantos outros nomes utilizados em Lost. Hoje, com essa internet a todo vapor, com as redes sociais a todo vapor, Lost seria idolatrado, porque esses conceitos não existem mais. Hoje é muito difícil você encontrar uma série, veja bem, uma série que traga todo esse tipo de conceitos. Veja bem, o último episódio do Lost tem um momento em que, porque aquela velha história, no Lost eles dizem o seguinte: a teoria primordial na verdade todos eles morreram com o acidente do avião, basicamente é isso. Todos eles morreram com o acidente do avião, e onde eles estão numa espécie de um purgatório. E esse flashbacks de suas vidas faz justamente com que eles possam reconhecer as suas falhas. Isso seria um conceito até, pois bem, simplista, mas ele é dotado de uma complexidade muito grande no Lost por uma seguinte razão. O protagonista é um médico que faz tudo, e faz tudo para ajudar as pessoas. O Jack. Tá, então veja bem, ele está se redimindo do quê? Ele está se redimindo da sua vaidade. Ele está se redimindo do fato dele dizer: eu sou perfeito e eu sou o faz tudo. Não, você é um faz tudo, mas você não é infalível, você é falível. Então, a construção do Jack é o fato dele, por mais que ele seja um médico bem-sucedido e que durante toda a série a única coisa que ele fez foi ajudar os outros. Então muita gente fala assim: tá, pois bem, onde está o defeito dele? O defeito dele está na sua própria vaidade. E ele desconstruiu isso, porque na primeira, e isso muita gente não viu, a primeira cena de abertura do Lost, quando esse avião acaba de cair, é um olho se abrindo, que é o olho do Jack. É o primeiro segundo de Lost. A última cena do Lost é o olho do Jack fechando. Não estou dizendo que ele morreu, viu? Então podem assistir que não é spoiler. Mas o fato é que, purgatório ou não, e não é essa conceituação, tem uma construção todos se encontram num local. É numa igreja? Não é uma igreja. É um templo.
também, então, seria um templo, mas um templo, é católico, é evangélico? Não, porque as gravuras que estão... Eu falo de templo assim, não Sim, perfeitamente, eu entendi. As gravuras que estão nos vitrais deste templo, tem gravuras budistas, tem gravuras católicas, tem gravuras evangélicas, para dizer que aquilo lá não diz respeito a uma religião, não diz respeito a uma crendice só, especificamente, né? E isso é muito grandioso. Então é sensacional. Eu vou contar um negócio pra você. Eu nunca contei pra ninguém. Aliás, só uma pessoa que sabe porque participou na época. É referente de Lost. Eu nunca contei pra ninguém porque nunca surgiu essa oportunidade deste tamanho aqui. Mas vou contar um negócio pra você. Quando eu tava assistindo Lost, a minha avó, que é a mãe do meu pai, veio a falecer, né? Minha avó Virgina. E a avó que eu, assim, tinha uma proximidade gigante. Muito grande. Ela veio a falecer, eu nem fui no velório, porque era uma perda muito significativa pra mim, não fui no velório. Porque eu queria guardar aquela alegria que ela teve muito velha, mais de 90 anos, que ela tinha, aquela vitalidade, aquela adoração à vida, né? E quando eu contar isso daqui, você vai lembrar dessa cena. Antes, quando a minha avó veio falecer, fiquei muito triste com a Caramba 4, e eu tive um sonho com ela. E no sonho com a minha avó, tinha um negócio tipo assim, dava pra mim salvar ela ou deixar ela morrer, né? Deixar ela embora. E o que aconteceu? Aliás, desculpa, até pulei uma parte. Antes do sonho, isso daqui. Tem uma cena do Lost que o Sawyer tá conversando com a Ana, não sei se é a Ana, uma loira, que ajuda muito o Jack. E ele conta da menina que ele começa a ver através de uma visão que ele tem. E ele podia salvar ela. Aí ela pergunta assim, por que você não a salvou? E ele fala, a frase em inglês fica, I don't done, o que está feito, está feito. Eu tenho um sonho com a minha avó sobre essa questão, onde eu escolhia deixar ela ir, ou salvava ela, eu escolhi ela deixar ela ir. Porque I don't done, o que está feito, está feito. Então Lost é marcante pra mim, dentro dessa situação. Então Lost é muito complexo. Ensina você coisas que você não está nem pensando em aprender, que a vida talvez está te forçando. Então assim, tem essa cena no Lost que é muito marcante pra mim, que eu lembro demais. Entendeu? Que eu acho Lost, você falou que Lost é a série, uma das mais fantásticas que eu vi. É Lost, cara, muito foda. Ela tem muita coisa legal. Muita coisa assim, sublime, muita coisa foda dentro do roteiro. Entendeu? Pra você criticar algo, uma obra, você tem que entender e compreender cada passo dela. Se você não fez isso, é muito superficial a crítica sobre aquilo.